Olá, pessoal. Bem, hoje nós vamos ministrar aqui uma introdução sobre a geometria analítica, né? Que é o campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos como os pontos, retas, planos, utilizando expressões algébricas. Ou seja, é o ramo da matemática que estuda geometria plana e espacial por meio de processos algébricos. O que isso significa? Que toda geometria euclidiana pode ser estudada por meio dos procedimentos estabelecidos pela geometria analítica. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui são as equações da reta, né? Então, dado um ponto P e um vetor não nulo, a reta que passa pelo ponto e é paralela a V é o conjunto dos pontos P, tais que OP é igual a OP0 mais TV, onde tem um parâmetro real, né? Então, isso vai nos levar a essas equações paramétricas: x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt e z igual a z0 mais c vezes t, tá? Então, se a gente quiser as equações paramétricas da reta que passa por dois pontos, nosso vetor v vai ser dado pela distância de P0 até P1. Tá? Então, vamos analisar aqui essa reta aqui nessa região aqui do espaço, né? Então, digamos que você tem aqui dois pontos aqui, olha, A e B, dois pontos A e B, e aqui um vetor aqui, né? Que é paralelo à reta. Então, notem o seguinte: se nós temos dois pontos aqui, A e B, né? Olha aqui o A sendo definido por essas coordenadas aqui, x0, y0 e z0, e B definido por essas coordenadas x1, y1 e z1. Se P é um ponto da reta, então como é que vai ficar esta forma paramétrica? A forma paramétrica vai ser x igual a x0 mais x1 menos x0 vezes t, né? O y é y0 mais y1 menos y0 vezes t. Então, partindo da definição, a gente tem as equações paramétricas da reta sendo representada no espaço. Tá? E também é possível a gente obter a forma simétrica da reta. Tá? Que se você diminuir aqui, ó, x menos x0 é igual a x1 menos x0 vezes t. Se você pegar e isolar o t, vai ficar x menos x0 sobre x1 menos x0. E aí você encontra essas equações aqui da forma simétrica, isolando o t de cada uma dessas expressões. Bem, agora, se você conhecer um ponto e um vetor, então você entra aqui naquela primeira expressão de definição, tá? E se você isolar o k aqui de cada expressão, você encontra a forma simétrica. O k é igual a x menos x0 sobre v, k é y menos y0 sobre v, e tudo isso daqui é igual. Lembrando aqui que o vx, vy, vz tem que ser diferente de zero. Tá, aqui tem um exercício para encontrar a equação da reta, que passa pelo ponto 1, 0, 2 e é paralela ao vetor 2, menos 3 e 1. Então, basta que você aplique, né, as fórmulas da equação da reta. Ó, x é igual a x0, né, mais o vetor aqui, ó, o componente na direção y do vetor. Então, ó, x0 mais 2t. Quem vai ser o y? Vai ser 0 menos 3t. E quem vai ser o z? Vai ser 2 mais t. E a forma simétrica, basta você isolar o t aqui nas três expressões. Né? Então, olha, quando você encontra aqui a forma simétrica, você pode encontrar os traços em cada plano, tá vendo? Olha só aqui, se você igualar aqui, ó, x menos 1 sobre 2 com essa expressão, você vai encontrar a equação da reta no plano xy, aqui, olha, a equação da reta no plano zy, e com a equação, você sabe quem é o vetor, né,
diretor dessa reta. Então, aqui, por exemplo, é 3, 2, né? E aqui 0, né? Aqui vai ser 0, 1, 3, né? Ok? Bem, o que que acontece? Digamos que você tenha um plano, né? A equação do plano que passa por um ponto qualquer x0, y0, z0 e tem uma normal a, B e C como vetor normal. Então, digamos que a gente queira a equação deste plano aqui. Se P for um ponto qualquer do plano, eu falo o P que vocês estão vendo aqui, ó, for um ponto qualquer do plano, então os vetores P0, P e N são ortogonais. Lembram da propriedade dos vetores ortogonais? Os vetores ortogonais, o produto escalar desses vetores é igual a zero. Então, basta que você resolva este produto e você vai chegar na equação do plano. Então, lembrando aqui, olha, olhando esse modelo, né? Você tem aqui o vetor normal ao plano, você tem aqui o encontro desse aqui, ó, o ponto P0, o vetor normal ao plano, aqui chegando no plano, esse ponto P0. Esse P0 pode ser a origem, mas se não for a origem, se for um ponto qualquer, x0, y0, z0, você vai calcular a distância entre esses dois pontos, calcular aqui o produto escalar, e aí você vai chegar nesta equação do plano, tá? E se o plano passar por 3 pontos, né, não alinhados, a normal vai ser esse produto vetorial, né, da distância de P0 a P1 até P0 a P2. Ok? E aí você vai encontrar este produto misto, né, de P0, P. Quando você encontrar o produto misto, você vai chegar na equação do plano. E aí você vai fazer uso da fórmula do produto misto, tá? Se vocês não lembrarem, dê uma olhada lá, produto misto, eu vou colocar para vocês na plataforma a revisão disso aqui. Então, assim, pessoal, vamos sempre lembrar que agora nós vamos trabalhar com 3 variáveis, né? Então, aqui, olha, a equação x igual a zero no espaço é a equação de um plano. Então, olha, se você tem aqui, ó, aqui é z, aqui é x, e aqui é y. Então, quando você fala que o x é igual a zero em termos de plano, o que você está olhando? Se o x é igual a zero, então é como se você esquecesse o eixo x como um todo. Você vai olhar uma parede, que é a parede ZY, o plano ZY, tá? Então, a equação x igual a zero é um plano. Qual é o plano? É o plano YZ. Tá vendo? Estão vendo aqui? Olha. Equação x igual a zero. É um plano, né? Então, sempre que um dos eixos for zero, é como se você eliminasse aquele eixo e sobrasse a parede referente aos outros dois eixos. Então, por exemplo, y é igual a zero. Qual é o plano? É o plano XZ. Z é igual a zero. Qual é o plano? É o plano XY, tá bom? Bem, continuando, então. Definição de cilindro. Então, um cilindro é uma superfície, a gente falou um pouquinho lá em cálculo 1, quando a gente falou das superfícies de revolução, mas agora a gente vai estender isso, porque nós vamos definir os cilindros utilizando equações que sejam representadas no espaço, né? Então, um cilindro é uma superfície constituída de todas as retas chamadas geratrizes, que são paralelas a uma reta dada e que passa por uma curva C. Se uma das variáveis x, y ou z estiver faltando na equação, então ele será um cilindro. Então, o que isso quer dizer? Eu vou colocar um exemplo aqui só para vocês verem. Olha só essa equação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E o z é qualquer. Se eu pedir para representar isso aqui no plano, como vocês faziam lá em cálculo 1, prontamente vocês vão me responder
que isso aqui é a equação de uma circunferência. Porém, enquanto nós estamos trabalhando no espaço tridimensional e nós queremos representar isto aqui, o que nós já entendemos? Que o z é qualquer, né? Então, z são valores constantes. Ou seja, se a gente for representar isto, né? Então, imagine o seguinte, pessoal. Se a gente for representar isto aqui, tá aqui o x, o y. Aí, o que você vai concluir? Que no plano XY você tem a sua circunferenciazinha aqui, o z é qualquer, são valores constantes, ou seja, o que é isto aqui? Isso aqui é um cilindro, certo? Então, se uma das variáveis estiver faltando, sendo as outras duas elevadas ao quadrado, né? Por sinal aqui positivo, ou pode ser até um cilindro que tem apenas o x ao quadrado ou y ao quadrado, então você já sabe que se trata realmente de um cilindro. Tá? Então, olha esse exemplo aqui, uma superfície cilíndrica. Olha, esboce a superfície Z igual a x ao quadrado. Então, note o seguinte, que para um valor de x fixo, né, para qualquer valor de y, o ponto xy, x ao quadrado, pertence à superfície. Se a gente fosse representar isso aqui, você pode também fazer o que eu fiz na aula, representar através dos traços, como eu mostrei para vocês na primeira aula de cálculo 2. Por exemplo, se você pensar assim, olha, o traço né, em XY, o Z é igual a zero ou uma constante, por exemplo. Então, se você pensar no traço em XY, o Z é zero ou uma constante, ou seja, x ao quadrado é igual a uma constante, né? Se você for olhar para esse modelo aqui, se você pensar no y igual a zero, por exemplo aqui, olha só, y igual a zero. Se o y for igual a zero, você vai ter, aqui ó, no plano z, x, uma parábola, que passa aqui na origem. Só que quando você coloca o eixo y, o y vai ser um valor qualquer, ou seja, você vai ter aqui, né, a sua olha só, tá vendo? Então, na verdade, você tem uma região ali cilíndrica e, claro, isso vai para menos infinito também. Então, o traço no plano ZX é uma parábola, tá? Então, o nome desse cilindro é o cilindro parabólico, tá bom? Superfície quádrica. Uma superfície quádrica é dada por uma equação de segundo grau nas três variáveis, ó, x, y e z, certo? Aí tem todas essas outras componentes. Isso aqui é a forma geral de uma superfície quádrica, né? Onde A, B e J são constantes. Por meio de rotação e translação de eixos, essa equação pode ser colocada nas formas ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais j. Essas demonstrações não vêm ao caso agora, porque isso se trata de um conceito mais aprofundado, né? De um estudo mais aprofundado. E quem tiver interesse, em qualquer livro de geometria analítica existem essas expressões. Tá, por exemplo, olha só aqui a superfície esférica, né? Então, isso aqui é a superfície esférica, ó, x quadrado mais y ao quadrado mais c ao quadrado igual a 1. Olha, se você colocar z igual a zero, isso aqui recai no quê? Na equação da circunferência no plano xy. Se você colocar y igual a zero, recai numa circunferência no plano xz. Se você colocar x igual a zero, recai numa circunferência no plano YZ, tá? Então,
o ponto, né, se um ponto satisfizer essa equação acima, por exemplo, ó, se x, y, z0 satisfizer a equação acima, e se o z0 for negativo, também vai satisfazer, né? Pois nessa equação a variável z aparece ao quadrado, então menos z igual a z ao quadrado. Lembrem que isso aí tem a ver com simetria, né? Então, essa equação ela é invariante em relação ao eixo z, né? E isso aí está relacionado através da reflexão. Por exemplo, pessoal, se eu isolar o z aqui, eu vou ter z igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que essa raiz quadrada vai ter o mais e o menos, né? O mais está acima de z igual a zero e o menos abaixo de z igual a zero. Então, quando você faz a parte superior da esfera, você vai, o hemisfério inferior é exatamente igual por causa dessa questão da reflexão através do plano z igual a zero, tá bom? A gente vai estudar com mais detalhes a esfera quando nós estivermos nos assuntos de cálculo 2. As cônicas são curvas planas obtidas através das interseções de planos com um cone. Tá? Elas são dadas por essa equação geral aqui. Então, elas são planas, tá? Então, o que vocês estudaram lá no ensino fundamental e médio, tá? Então, quais são as seguintes possibilidades? Se b ao quadrado é maior que a vezes c, então a cônica é uma hipérbole. Se b ao quadrado é menor que a vezes c, a cônica é uma elipse. Se b ao quadrado é igual a c, a cônica é uma parábola. Então, vocês já estudaram, né? Então, olha aqui é a forma geral aqui da parábola, da elipse. E da hipérbole também, que vocês já estudaram. Então, isso aqui são as cônicas que vocês estudaram no plano. Bem, vou colocar aqui alguns exemplos, né, bem rápidos de superfícies quádricas, né? Então, primeiro aqui o elipsoide. Notem que na esfera os denominadores aqui são todos 1. Se aqui no lugar do 4 tivesse o 1 e aqui no lugar do 9 estivesse o 1 também, então esta superfície aqui seria a esfera. Então, aqui, como nessa equação acima, as variáveis x, y e z aparecem ao quadrado, né? Então, mesma coisa. A equação é invariante, as trocas de x por menos x, de y por menos y, de z por menos z. Então, esta equação aqui, ela também é simétrica, né, em relação aos planos x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, ok? Se você fizer os traços, né, então, por exemplo, aqui, se eu isolar aqui o z0, né, como o lado esquerdo da equação acima, ó, esse lado aqui, ele é totalmente positivo, independente do valor de x e y que você colocar, né? Então, para que o lado direito também fique sempre positivo, esse valor aqui, do z0 ao quadrado, ele não pode ser superior a 1, porque senão esse lado aqui, né, o lado direito, vai resultar num valor negativo. E por isso o módulo de z0 tem que ser menor ou igual a 1. Tá bom, pessoal? Então, o z0, ele... por exemplo, vamos pensar aqui, se o C0 for 1 ou menos 1, esse termo vai ser zero, que vai resultar num ponto. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no Z0 igual a 0, por exemplo. Ou no Z0 menor que 1, né? Então, aí a gente já vai ter o elipsoide. Aí, fazendo os traços, né, nós vamos ter aqui esta figura aqui para o elipsoide, tá? Onde você vai ver aqui, olha, aqui, olha só, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Aqui tem olha, x quadrado sobre 2 ao quadrado, tá nessa direção aqui, x quadrado sobre 2 ao quadrado, né? Olha só aqui, em pé aqui, olha, y ao quadrado sobre 9 e aqui o outro eixo z ao quadrado, tá? Então, a equação mais geral de um elipsoide é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, notem que é semelhante à equação da elipse, aumentando aqui um termo, que é o termo referente
a dimensão, né, no R3, tá? Se A for igual a B igual a C, como eu já falei para vocês, a elipsoide vai se degenerar numa superfície esférica. A gente tem também o paraboloide elíptico, né? Então, o paraboloide elíptico, ele é dado por Z igual a uma expressão onde x está elevado ao quadrado, pode ter uma constante na frente, mais uma constante vezes o y ao quadrado. Se não existisse esse 2 aqui, esse paraboloide aqui, ele seria um paraboloide circular. No caso aqui, como existe um 2, ele é um paraboloide elíptico, porque você consegue visualizar isso através dos seus traços, né? Então, a gente nota o seguinte, que essa equação aqui, ela também fica invariante quando a gente troca o x por menos x, né? Ou y por menos y. Então, o seu gráfico, né, vai ser simétrico em relação tanto aos planos x igual a zero, quanto em relação aos planos y igual a zero, tá? A seção transversal dessa superfície, olha, quando z é igual a z0, notem que isso aqui, se você dividir isso aqui tudo por 2, né, vai ficar x quadrado mais y² sobre 2 igual a z0 sobre 2. Isso aqui é a equação de uma elipse, em plano xy. Tá? Então, se você dividir tudo, olha, aqui arrumando, organizando, a gente pode colocar aqui essa equação na forma da equação de uma elipse, e aí você tem claramente aqui os traços, né? Então, aqui, olha, se eu pensar assim, olha, se o y for igual a zero, o z é uma parábola. Se o x for zero, o z também é uma parábola em zy. E se o z for uma constante, você tem uma elipse. Então, no plano z, y você tem uma parábola, no plano zx você tem uma parábola e no plano xy você tem uma elipse, que é aqui, olha, tá vendo? Então, você tem uma parábola em um plano, uma parábola no outro plano e uma elipse no plano xy. Então, a equação mais geral de um paraboloide elíptico, tendo z como eixo de simetria, é esta aqui, né? No caso, se o A for 1, se o B for 1, se o C for 1, teremos um paraboloide circular. Temos também o paraboloide hiperbólico, né? Já vai aparecer um menos aqui, ó, z igual a x² menos y ao quadrado. Então, essa equação também ela fica invariante quando nós trocamos x por menos x ou y por menos y. E então, a superfície ela também vai ser simétrica em relação aos planos x igual a zero e y igual a zero. Então, organizando essa equação, imaginando um z0 constante, né? Se a gente imaginar que o z0 é zero, você vai ter, ó, x é igual, se o z0 for zero, x é igual a mais ou menos y, né? Que são retas, né? Nessas retas aí, elas são as assíntotas da hipérbole, né? Então, a hipérbole vai se aproximar, né, dessas retas aí, tá? Então, o eixo de simetria das hipérboles vai ser o eixo x, se z0 for maior que zero, né? E y, se z0 for menor que zero. E aí, então, nós vamos ter, se a gente fizer x igual a x0, a gente vai ter essa parábola aqui, né? Se ele for constante. E vai acontecer a mesma coisa, se o y for constante, você vai ter outra parábola, tá? E aí nós vamos ter estas equações aqui, né? Que é o paraboloide hiperbólico, tá? A equação mais geral do paraboloide hiperbólico é dado desta forma aqui, tá? Olha só aqui, pessoal, só um exemplo aqui para a gente visualizar. Esboce o gráfico do paraboloide hiperbólico de equação. Fazendo x igual a zero na equação, se eu fizer x igual a zero aqui, nós vamos ter z igual a y ao quadrado sobre 4. São os traços, lembram que eu falei dos traços com vocês? Que é uma parábola no plano YZ, né? Então, olha aqui, isso aqui é uma parábola, né? Converte-se na origem. E
E é o seguinte, o que, que vai acontecer? Se ela está com vértice na origem, no plano YZ, ela vai abrir para o lado positivo do eixo do Z, né? Então, fazendo y igual a zero na equação, olha aqui. É uma parábola, né, com a concavidade para baixo, vai apontar para o lado negativo. Então, tu vai ter uma parábola para cima, que é esta daqui, e uma para baixo. Por isso que o gráfico fica desta forma aqui, olha. Como a gente viu, olha, tu tem uma parábola para cima e outra parábola para baixo quando tu fazes o traço, tá? Olha, vamos imaginar que Z igual a 1. O traço no plano Z igual a 1, notem aqui, olha, é a equação de uma hipérbole, que vocês já conhecem no plano. E quando Z igual a menos 1, olha como a hipérbole troca de sinal aqui, né? Então, tu vai ter uma hipérbole que abre ao longo de uma linha paralela ao eixo dos Y e uma outra hipérbole que vai abrir ao longo de uma linha paralela ao eixo dos X, tá? Olha só o gráfico, tá vendo aqui, ó? Uma parábola para cima, CY, a outra aqui, ó, na direção do X. Note que eu estou olhando para ela de frente, a outra está numa parede lateral, que é o plano ZX. Aí tu vai ter também uma hipérbole abrindo numa direção, outra, e aí você monta essa estrutura aí no espaço R3. E o hiperboloide de uma folha, né? O hiperboloide de uma folha, ele tem uma expressão que tem x quadrado, y quadrado, z ao quadrado, e ele pode ter mais e menos aqui na frente, mais e menos aqui, mais e menos aqui na frente dessa expressão aqui. Mas olha só, se eu olhar para este exemplo aqui, né, e essa equação ela vai ficar invariante, né? Ela não vai mudar se eu trocar x por menos x, y por menos y, z por menos z, né? Então, se eu fizer o z igual a uma constante, né, e passar para o outro lado e arrumar essa equação aqui, fazer toda a manipulação algébrica, eu vou chegar nessa expressão aqui. Se você olhar para esta expressão aqui, isso aqui é uma elipse, né? Não é verdade? E se a gente fizer x igual a x0, eu vou ter hipérboles no plano YZ, né? Vou ter hipérboles. E aí, se x0 for mais ou menos 2, olha só, a gente vai ter as retas z igual a 2y, z igual a menos 2y0, né? Então, que são as assíntotas dessa hipérbole. Tá? E você vai fazer as mesmas manipulações para o y. E aí você vai encontrar as hipérboles no plano zx com as suas assíntotas. E aí, notem o seguinte, que vai mudar um pouquinho aqui a superfície dada por esta equação, tá? Então, notem que essa equação aqui do hiperboloide de uma folha é diferente do hiperboloide, porque olha só, o hiperboloide tem x quadrado menos y ao quadrado, e você tem o z não está elevado ao quadrado, diferente do hiperboloide de uma folha, os três estão elevados ao quadrado. O que está mudando é um sinal negativo que aparece aqui, porque se esse sinal fosse positivo, isso aqui seria um elipsoide. Se no lugar do 4 estivesse 1, viraria a equação de uma esfera, certo? Então, olha só aqui. Esboce o gráfico do hiperboloide de uma folha de equação. X quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Notem o seguinte, que se eu fizer o traço no plano xy, que quer dizer z igual a 0, eu vou ter a equação de uma circunferência no plano xy. Estão vendo aqui? Uma circunferência. E sempre na origem. Agora, olha só, se eu fizer, né, aqui, por exemplo, y igual a 0, eu já vou ter uma hipérbole no plano xz. Ó, se eu fizer y igual a 0, eu já vou ter uma hipérbole no plano xz. Se eu fizer x igual a 0, eu já vou ter uma outra hipérbole no plano yz. Então, é esta hipérbole, essa hipérbole, essas duas hipérboles aqui. Você tem o hiperboloide de uma folha. Tá? E o de duas folhas, tá? Olha só, você vai ter aqui, olha, esses dois sinais negativos, os três também estão elevados ao quadrado, mas você define isso também através dos traços, né? Porque essa equação também ela vai ficar invariante se a gente trocar x por menos x
ou y por menos y, ou z por menos z, né? Então, se a gente fizer z0 uma constante aqui, você vai ter aqui uma elipse, não é isso? Você vai fazer a mesma coisa, olha. Vamos olhar rapidamente aqui. Ó. Se eu fizer x igual a zero, tenho hipérbole. Y igual a zero, hipérbole no plano XZ. Se eu fizer z igual a zero, eu tenho elipse. Então, olha só aqui. Isso aqui é a equação do hiperboloide de duas folhas. Eu montei uma tabelinha aqui só para ajudar vocês a diferenciar essas equações. Tá? Então, essa aqui é a equação mais geral do hiperboloide de duas folhas. Tá? Aqui, ó, menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Olha só esse exemplo aqui. Esboce o gráfico do hiperboloide de duas folhas. Então, olha só aqui, vamos pensar aqui nos traços. Então, se eu pensar aqui nas interseções com o eixo Z, né? Então, na interseção com o eixo Z, então, basta eu pegar, isso aqui é um igual aqui, tá, pessoal? Basta eu pegar essa equação e igualar a Z. Se eu fizer a interseção com o eixo Z, eu encontro aqui, ó, esta elipse. Né? Então, faz a interseção com o eixo Z, encontro esta elipse. Aí você desenha as elipses e a hipérbole, na verdade, se você pegar aqui, olha, colocar x igual a zero, né? Você vai ter z igual a mais ou menos y alguma coisa. Então, tu tem as retas, né? Só colocar aqui. Quando você, por exemplo, quando você desenha a hipérbole, você tem as assíntotas da hipérbole, que são retas, né? E você desenha a hipérbole aqui. Assim que você aprendeu lá no ensino. Não, então, essas aqui são as hipérboles. Como você está trabalhando no espaço, então quando você faz o traço, aí você tem, no caso, a elipse. Então, essas retas aqui são as assíntotas da hipérbole. Vou ter uma tabelinha aqui, né, um resumo da equação geral, né, do elipsoide, da esfera, hiperboloide, dessas superfícies, né, quádricas. Então, por exemplo, aqui, olha, se os três sinais aqui forem mais, tu tens um elipsoide. E falta eu colocar aqui, ó, se o A foi igual a B, foi igual a C, você tem a esfera. Se aqui na frente, ó, for menos, depois mais e mais, tu tem o hiperboloide de uma folha paralelo ao eixo do X. Se for mais, menos e mais, hiperboloide de uma folha paralela ao eixo Y. Mais e menos, hiperboloide de uma folha. Agora, se for mais, menos, quando tem dois menos, independente da posição, o hiperboloide é de duas folhas. Aí tu pode ter ele paralelo ao eixo X, se o coeficiente do X for positivo, é o contrário daqui, ó. Aqui, quando o coeficiente no hiperboloide de uma folha, quando o coeficiente do X é negativo, ele é paralelo a X. Aqui, quando o coeficiente do X é positivo, ele é paralelo a X, no hiperboloide de duas folhas. Aqui, quando o coeficiente do Y for positivo, o hiperboloide de duas folhas é paralelo a Y. Então, para você saber, assim, de cara, quando você for montar o seu esquema geométrico, essa tabela aí te ajuda bastante, tá? Olha só aqui, vamos falar um pouquinho rápido, assim, rapidamente, quer dizer, do cone, né? Cone elíptico. Então, olha só, o cone, notem o seguinte, que você sempre vai ter aqui, olha, o x ao quadrado, o y ao quadrado e o z ao quadrado aqui, né? Se você passar o z para esse outro lado, a constante vai ser zero aqui, diferente dessas equações aqui. Então, notem que o x está ao quadrado, y ao quadrado, z está ao quadrado aqui, só que tu tem um valor constante aqui, ó, do lado direito da equação, coisa que não vai acontecer no cone. Se você passar o z aqui para o lado direito da equação, você vai ter um zero aqui. Então, essa é a equação do cone. Aí você pode ter um cone elíptico ou um cone parabólico. Um cone circular, quer dizer, desculpa.
Então, se eu falar para você o seguinte, que no lugar desse 9 existe um 1, você vai ter z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E você vai fazer as mesmas coisas, você vai encontrar os traços, né? Então, vamos olhar aqui, vamos pensar nos traços dessa equação. Por exemplo, se eu pegar no lugar do z e colocar 0, eu tenho um ponto. Mas se eu colocar um valor constante, ó, x² mais y² sobre 9 igual a uma constante, eu tenho uma elipse no plano xy. Ou seja, esse é o meu traço no plano xy, que é uma elipse, né? Aí eu vou para o plano zx. Se eu olhar para o plano zx, né, e colocar no lugar do y o valor 0, eu vou ter que z é igual a mais ou menos x, que são duas retas. Então, tu já tens no plano xy uma elipse, e no plano zx duas retas ali passando na origem, indo de mais infinito para menos infinito. E a mesma coisa, se você for pensar no plano zy, você vai colocar x igual a 0, e você vai ter também no plano zy duas retas, z igual a mais ou menos y. E aí você monta o cone, tá? Aqui está toda a explicação, né, dessa questão dos traços. E olha como é que fica o seu cone. Olha só, no plano, né, xy, tu tens aqui a elipse, aí tu tens as retas aqui, ó. Olha só as retas aqui. Uma direção. E tu tens também, né, ó, uma direção. E tu tens também aqui, olha, na outra direção, tá? Então, essa é um cone elíptico, tá? Então, olha só, dado uma curva y igual a f de x no plano z igual a 0, onde a inversa é igual, ela existe, né, dada por essa expressão, determine uma equação para a superfície gerada pela rotação em torno do eixo y. Olha só, como a superfície solicitada é uma superfície de revolução obtida ao girarmos y igual a f de x, então, olha só, se eu tirar a inversa aqui, né, y igual a f de x em torno do eixo y, as suas seções transversais com os planos y igual a y0 são as circunferências. Ou seja, eu tenho uma aqui, olha, a gente tem aqui y e x. Aí eu tenho uma função qualquer, f de x, tá? Então, isso aqui é um y igual a f de x. Está no plano xy, tá, pessoal? Agora, eu vou imaginar que o z está aqui. Tá? Se eu girar o f de x em torno do eixo, tá? No caso aqui, na verdade, eu quero girar em torno do eixo y, então eu vou imaginar que aqui é o y, tá? Que é para ficar mais organizado aqui. Então, deixa eu só apagar aqui, para vocês enxergarem melhor. Então, eu quero girar em torno do eixo y. Se nós girarmos em torno do eixo y, então imagina o seguinte, ó, vamos girar em torno do eixo y. Pá, giramos. Quando a gente olha olhem para o plano zx. Quando você olha no plano zx, você tem uma circunferência ali no plano zx, né? Que a gente está representando aqui por essa expressão, tá? Então, aqui, olha, tá aqui o plano zx, tá? Onde R é igual de R de Y0, né? Então, a gente pode tomar o ponto desta circunferência, que está no plano Z igual a 0, e sobre a curva Y igual a F de X. Então, a gente sabe que X é igual a F, né, a inversa de F, que é o que está dado já na expressão do problema, tá? Então, a gente vai ter esta equação aqui, tá? Por outro lado, dada a equação de uma superfície, né, a sua seção transversal com y igual a y0 é obtida fazendo-se y igual a y0 na equação da mesma. Então, esta aqui será a equação da superfície, tá? Então, o raio, né,
como você está girando aqui, olha, em torno do eixo Y, ó, você está girando em torno do eixo Y, tá? Então, você pode definir, né, o valor do raio, né? Do raio, não é isso? E aí você vai definir o valor desse raio, né? Que é um R de Y0, tá? E aí essa é a expressão, então, da nossa superfície. Então, vamos ver aqui mais um exemplo, certo? Então, a gente quer encontrar a equação da superfície que descreve o lugar geométrico dos pontos. Esse ponto e esses pontos, eles são equidistantes, ou seja, tem a mesma distância de P0 e também desse plano, né? Então, ó, então, a distância desse ponto até P0 é igual à distância desses pontos até, eu vou chamar esse ponto aqui de Q, né? Lembrando que esse ponto aqui do plano x igual a 1, né? O x é 1, o y é qualquer valor e o z também. Então, este é o ponto, tá? X igual a 1. Então, a distância de P até P0, você já sabe, é a raiz quadrada de x menos x0, menos com menos mais, então vai ficar x mais 1 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, mais e menos 0 ao quadrado, ok? E a distância do ponto, desses pontos P até o Q vai ser x menos 1, aqui, olha, x menos 1 ao quadrado, a y menos y dá zero, z menos z dá zero. Então, essa é a distância. Essas duas distâncias são iguais. Então, quando você iguala as duas distâncias, toma o quadrado das duas para eliminar a raiz, você vai chegar nesta expressão aqui, que após simplificação, né, é possível chegar nesta equação, tá? E essa equação aqui é um paraboloide de revolução obtido girando-se a curva x igual a menos y ao quadrado sobre 4 em torno, né, a curva x, z igual a zero em torno do eixo x, tá? Você pode tentar esboçar esta superfície aqui através dos traços, tá? Então, por exemplo, você coloca z igual a zero, você vai encontrar uma parábola no plano xy com cavidade para baixo. Se você tentar, aí você vai fazer o traço, né, xz, faz o y igual a zero, vai também encontrar uma parábola com concavidade para baixo. Certo, pessoal? E aí, depois, você também pode colocar no lugar do x uma constante, e aí no YZ, certo? Você vai passar o sinal negativo trocando de sinal, e aí os valores de x vão ter que ter valores negativos para que essa expressão fique positiva, e você vai ter, no caso, circunferências, né? Vai ter um determinado raio, circunferências no plano YZ, tá? Porque aqui, olha, é 4 no denominador, você passa para cá multiplicando pelo x, tá bom? Então, pessoal, aqui tem algumas referências, se vocês quiserem estudar um pouco mais geometria analítica, e nos encontramos na próxima aula.